Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos lá, hoje nós teremos aí nossa aula de história, tá? Vamos fazer o primeiro módulo inteiro aí hoje. E ele começa na página 82 com conteúdo mesmo, tá? Então vamos lá, nós paramos o primeiro bimestre aí com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, né? E depois Cabral seguiu sua viagem normalmente para as Índias, né? E algumas pessoas ficaram aqui. Vamos começar lá desde do início, né? Pessoal, o Brasil, nosso país, ele já recebeu diversos nomes, certo? Ele já foi chamado de Ilha de Vera Cruz, Terra de Vera Cruz e Terra de Santa Cruz foi o último nome aí que ela acabou recebendo, certo? Então, aqui. Ah, isso, né, em 1500, beleza? Pessoal, entre 1500 até 1503, o país ficou com pouquíssimos portugueses aqui, né, para defender o território. Só que em 1503, né, o rei de Portugal, ele enviou uma tropa, né, vários navios aqui para o Brasil, né, com a intenção do quê? De explorar, ver o que tinha aqui, né, até porque o Brasil ele foi durante muito tempo uma colônia de exploração de Portugal, né. Então, em 1503 aí ele trouxe, né, ele enviou a frota dele aqui para o Brasil para ver o que tinha para explorar aqui e encontrou o pau-brasil, tá? O pau-brasil aí, inclusive, é a árvore que dá nome, né, para o nosso país, porque quando você corta o tronco dela, libera uma seiva, um tipo de tintura vermelho, meio alaranjado, tá? E não sei se vocês já viram quando a madeira começa a queimar, né, ou o carvão lá na churrasqueira, fica meio alaranjado, meio vermelhado, tá? Então por isso que o nosso país tem esse nome de Brasil. O Brasil vem de brasa, tá? De fogo, beleza? Ah, então o que acontece? Entre 1503, né, quando ele enviou aqui as tropas dele, até 1527, houve uma exploração imensa aí do pau-brasil, tá? E era o que baseava a economia, né, do que Portugal conseguia extrair de dinheiro da madeira e depois vender ah, lá na Europa, tá? Ah, e como eles cortavam muitas árvores, eles tinham que ter aonde armazenar essas árvores, tá? Então eles construíram estruturas que eram chamadas de feitorias, tá? Tem a definição de feitoria aqui na página 83, num retangulinho ali, tá? Então era como se fosse uma cerca com um rancho, né? Onde as pessoas ficavam armazenando a madeira do pau-brasil lá, esperando novos navios voltarem de Portugal para carregar esses navios e depois poder vender essa madeira na Europa, tá? Uh, Nesse caso aí, pessoal, ainda tinham poucos portugueses aqui no Brasil, tá? Não tinha uma massiva colonização que veio a acontecer depois, certo? Então a cultura indígena ela ainda acabava se sobressaindo perante a cultura dos portugueses, né? Tinham tribos que eram hostis, né, como elas eram chamadas, que eram tribos que eram chamadas de inimigas, de agressivas, né? E também tiveram tribos indígenas aí que conseguiram se adaptar e conviver com esses portugueses, tá? Inclusive fornecendo ajuda em proteção, fornecendo alimentos para eles, né? E em troca os portugueses davam objetos, né? Facas, espelhos, coisas que os índios não tinham e para eles era novidade, né? Esse esquema de troca de mercadorias aí de objetos ficou conhecido como escambo, tá? Então o escambo aí foi a troca, né, de objetos que teve entre portugueses e indígenas, beleza? Agora nós iremos para a página 84, tá? O que acontece? Quando começou a se espalhar, né, a notícia e a madeira do pau-brasil, que era uma madeira muito bonita e diferente do que tinha lá, outros países europeus começaram a ficar de olho e também se interessar, né? Os franceses, por exemplo, enviaram tropas aqui para o Brasil, né, para fazer a exploração do pau-brasil de forma ilegal, né, até porque a parte ali central direita do Brasil, pelo Tratado de Tordesilhas, era território português, tá? E o rei de Portugal se viu meio que sem o que fazer, né? Ele estava sendo atacado, estavam roubando, né, a madeira aqui do país, que era, teoricamente, rei de Portugal. Por quê? Como vocês já sabem, a gente viu na matéria de geografia, o litoral brasileiro, né, o Brasil é um país muito grande, tem um litoral enorme.
Então não tem como você fiscalizar, né? Hoje em dia, com tecnologia, com avião, com helicóptero, tudo, a gente não consegue. Imagina naquela época lá algumas centenas apenas de portugueses, tá? Então, para evitar essas sucessivas invasões de outros países, o rei de Portugal ele decidiu fazer a divisão do território brasileiro, né? No que foi chamado aí de capitanias hereditárias. Beleza? Quando que aconteceu isso daí? Aconteceu em 1534, mais ou menos, um pouquinho depois, tá? Agora vamos para a página 85, tá? Então depois aí de 1574 o Brasil foi oficialmente, né, declarado como uma colônia de Portugal e o território foi dividido em pedaços chamados de capitanias hereditárias, que o rei de Portugal doou, tá? Ele doou, fez a doação, ninguém pagou nada, né? Só que tinham que ser pessoas que tinham condições de expandir, né, essa capitania. Então eram pessoas que tinham que ter algum dinheiro, né, para poder investir lá, começar plantações de cana-de-açúcar, porque o açúcar naquela época na Europa era algo muito caro e difícil de se obter, né? Então a intenção do rei de Portugal, depois aí com o fim da exploração do pau-brasil, era encher aqui as capitanias hereditárias de cana-de-açúcar, tá? Para conseguir levantar riquezas lá para a colônia, para a coroa lá em Portugal, tá? E foram divididas lá em 14 capitanias, tá? Mas apenas 12 delas foram realmente aí doadas, tá? E apenas 2 delas conseguiram prosperar, né? E expandir com o plantio de cana-de-açúcar. Foi a capitania hereditária de Pernambuco e a capitania hereditária de São Vicente, né? Que São Paulo aqui atualmente está incluído dentro dela, tá? Tá incluso. Beleza? E tanto a pessoa que recebeu, né, essa doação aí, ela tinha deveres e também tinha alguns direitos que estão aqui elencados na página 85 também, tá? Qual que eram os deveres aí, né, que as pessoas que recebiam a doação do terreno tinham que fazer? Uma coisa importante, né? Capitanias hereditárias, né? O termo hereditariedade significa que passa de pai para filho, ou de mãe para filha, ou ao inverso, de pai para filha ou de mãe para filho, tá? Continua dentro da família. Então essas capitanias, elas eram da família, né? Vamos supor que eu sou o chefe da família, recebi essa doação. Quando eu morresse, o meu filho ou a minha filha mais velha assumiria, logo na sequência aí, a gerência, né? O poder dentro dessa capitania. Então, o dono da capitania ele era conhecido como Capitão-Mor. Né? Então, o Capitão-Mor era o dono da capitania hereditária, certo? Voltando aí, só 2 delas deram certo, né? Pernambuco e São Vicente. E essas pessoas que recebiam as capitanias hereditárias lá do rei de Portugal, elas tinham alguns deveres, né? O primeiro deles, pagar impostos para a coroa, né? Pagar impostos para Portugal, combater índios que eram classificados aí como hostis, né, inimigos, construir casas, fundar vilas, tá, pequenos povoados, e também escravizar índios, tá, colocar os índios escravos aí para trabalhar e conseguir expandir essa criação, beleza? E quais que eram os direitos deles, que também estão aqui na página 85, tá? Ele tinha o direito de governar a capitania. A capitania era dele, certo? Ele podia fazer o que ele quisesse. Ele podia doar um pedaço da terra para alguma pessoa que estivesse interessada em começar um plantio de cana-de-açúcar. Podia vender também, tá? Ele tinha que criar regras dentro da capitania para manter a ordem, né? E eu falei que um dos deveres aí era de escravizar índios. Eu confundi aqui, tá? Na verdade, era um dos direitos deles. O dever era combater, né, as tribos indígenas que eram classificadas como hostis, né, que eram inimigos. Mas um dos direitos que o Capitão Mor tinha era justamente de poder pegar índios, mesmo que não fossem hostis, né, e acabar escravizando eles para trabalhar dentro desse plantio de cana-de-açúcar. Beleza? Pessoal, é isso, né? Aqui na página 86 tem um mapa das capitanias hereditárias, tá? Com os nomes delas aqui. Algumas existem até hoje como nomes aí de estados, né? Como Pará, Maranhão, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Sergipe,
Espírito Santo, Rio de Janeiro, mas muitas aí também acabaram perdendo, né, a identidade com o tempo e o nome foi mudado, certo? Eu vou deixar para vocês alguns exercícios para fazer aí no plural, tá? E aí, segunda-feira nós teremos aí uma aula de geografia, certo? Tchau, bom final de semana e até semana que vem.